O Colecionador de Lágrimas, Augusto Cury, capítulo 7. Um psicopata na universidade. Terça-feira, 7h54 da manhã. Júlio Verne e Catharine entraram pelo saguão principal da belíssima universidade. Os 10 lustres reluzentes, com 60 lâmpadas cada um, fixadas em círculos. As colunas romanas, com suas abóbodas torneadas, e o piso de mármore de Carrara, com suaves estrias, encantavam os olhares dos menos apressados, uma raridade no ambiente acadêmico. A universidade reproduzia a sociedade estressante. Era difícil encontrar professores tranquilos e, mais incomum ainda, alunos calmos. Todos andavam rápido, sem questionar por que tinham tanta pressa. Ao ver o professor, os alunos o rodearam como uma pequena celebridade, algo nunca acontecido na instituição. Ele sorria, agradecia e, abraçando a Catharine, não interrompia sua caminhada. Beijava algumas meninas na face, abraçava alguns garotos, tocava seus alunos. Max Rupert observava de longe Júlio Verne, indignado com sua conduta imprópria de aproximação da sua clientela. A intrepidez e oratória de Júlio Verne ofuscava o brilho de como estrela-mor da universidade e ganhava-lhe aversão. A vaidade de um intelecto não permite competidores. Aquele dia se parecia com um outro qualquer. Júlio Verne continuava caminhando sob o assédio dos alunos. Mas, subitamente, quando estava no meio do saguão, seu semblante mudou, começou a ficar inquieto, perturbado, como se pressentisse algo dramático prestes a acontecer. Sua mente não foi assaltada por imagens aterrorizadas, mas sua emoção sobressaltada por altos níveis de ansiedade. Olhava para os lados sem parar. Catharine ficou preocupada com o seu comportamento. Pegando-o num braço esquerdo dela, ele acelerou seus passos. Catharine disfarçadamente o chamou de lado, se aproximou dos seus ouvidos e lhe disse: "Não seja indelicado com os alunos. O que está acontecendo?" "Não sei. Parece que estamos sendo seguidos." "Pesadelo acordado?" "Impossível. Acalme-se", comentou impacientemente. Ele se esforçava para relaxar, mas parecia descontrolado. Ela, por sua vez, encantada com o raciocínio dele nos últimos dias, ficou decepcionada. Pensou: será que suas crises retornaram? Será que sua melhora não é consistente? Subitamente, um pequeno estrondo chamou a atenção dos presentes no saguão. Espantados, todos olharam para cima, mas não viram nada. Parecia um trovão, mas não era um dia chuvoso. E, além disso, estavam dentro da universidade, um ambiente protegido. Talvez estivessem consertando o edifício, alguns pensaram. O que era estranho é que o isolamento acústico do edifício não permitia ouvir barulhos de fora. Logo, a curiosidade se dispersou e os alunos começaram a conversar com o professor. De repente, um tipo incomum, loiro, alto, de 24 anos, trajando um sobretudo preto que encobria uma farda militar, surgiu com um olhar fixo, face carregada de tensão e sedento de ódio, que passou por ele estranho sua postura, mas a universidade era uma coleção de figuras atípicas. Ninguém desconfiou que o sujeito estivesse lá para sangrar pessoas inocentes. Júlio Verne continuava com os olhos atentos ao ambiente. Subitamente, avistou o estranho personagem que já estava a cerca de 15 metros dele. Os olhos de ambos se cruzaram. De repente, o suposto militar sacou uma pistola e apontou para sua direção. Num sobressalto, o professor tentou tomar a frente dos alunos para protegê-los. Bradou: "Abaixe-se, abaixe-se!" E, sem saber de onde vinham suas forças, gritou ao assassino: "Por favor, não atire, não atire!" E tudo foi tão rápido que ninguém entendeu, pois muitos não tinham visto sequer o atirador. A estratégia do professor não deu resultado. O assassino, destituído de qualquer sensibilidade, fez vários disparos. O primeiro alvo foi um dos alunos mais queridos e participativos, Peter Douglas, que foi o último a abraçar o professor. Atingido nas costas, na região central da coluna, entre a cervical e a lombar, imediatamente tombou. Gritos, tumulto, pânico, uma sinfonia do desespero. Alunos e professores da instituição
corriam em todas as direções. O assassino, furioso, continuava disparando sua pistola na direção do mestre, o local de maior aglomeração de pessoas. Acertou outros 2 alunos, um no ombro direito e o outro no abdômen. Ambos caíram ao chão, mas alguns disparos até que conseguiu atingir Júlio Verne, de raspão, no braço esquerdo. Temendo por Catherine, o professor se jogou sobre ela, tentando evitar que também fosse alvejada. Em 25 segundos de pânico, o saguão foi arrebentado por um vazio mordaz. Somente restaram em cena caído os 3 alunos atingidos, o professor e Catherine. O atirador, como serpente apta a cravar os dentes, se aproximou passo a passo de Júlio Verne e estranhamente bradou: Heil Hitler! Nesse momento, o professor perplexo, sabendo que viveria seus últimos instantes, virou o rosto para seu algoz, que o sentenciou em baixo tom com um sorriso macabro no rosto. É seu fim, judeu. Mas antes que ele atirasse, Júlio Verne levou um choque. O jovem assassino trajava por baixo do sobretudo um uniforme da SS, e nele havia estampada a suástica insígnia do partido nazista. O atirador apontou para sua cabeça a pouco mais de 1 metro de distância. Apertou o gatilho. Porém, felizmente a arma falhou. Parecia que o gatilho tinha emperrado, ou que não havia mais balas no tambor. E ele insistiu apertando o gatilho ansiosamente e continuamente, mas nada. Tomando pela cólera, começou a chutar repetidamente o professor. Após esse espancamento, o professor, mesmo ferido, conseguiu derrubá-lo, trançando suas pernas com as dele. Uma vez no chão, rapidamente 5 seguranças da universidade apareceram e tentaram imobilizá-lo, usando spray de pimenta e armas emissoras de choques elétricos, que geravam violentas contrações musculares. Afinal, conseguiram, mas não sem grande esforço, pois o jovem parecia estar sob efeito de poderosas drogas estimulantes. O professor e Catherine começaram a socorrer os alunos. Ele abraçou Peter, de 21 anos, o primeiro jovem alvejado. Seja forte, Peter. Você vai ficar bem. Peter olhou para o professor e, por incrível que pareça, confortou-lhe e o agradeceu. Você não é um covarde, professor. Obrigado. E assim, fechou seus olhos. O professor gritava: Uma ambulância! Peter não morreu, mas estilhaçou sua coluna. Os outros 2 alunos, felizmente, conseguiram sobreviver sem sequelas, embora o que for alvejado no estômago ficasse 5 dias internado. Só não houve assassinatos em massa porque aparentemente o carrasco tinha um alvo a ser eliminado. Júlio Verne levou 3 pontos em seu ferimento. Passado o tumulto, ele, profundamente angustiado, em especial por Peter, foi interrogado no hospital. Catherine, igualmente apavorada, estava ao seu lado. Fizeram um longo interrogatório, conduzido por Billy, o bem-humorado, bizarro, mas esperto inspetor de polícia da Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres. Billy, de 1,76, fantavelmente calvo, cabelo preto, faces circulares, leve sobrepeso, tinha orgulho de trabalhar na polícia fundada por Sir John Peel em 29 de setembro de 1829. Achava seu desempenho profissional e excelente. Sempre considerou que o objetivo fundamental da polícia é a prevenção do crime. Por isso, gostava de bombardear com perguntas seus entrevistados, até sobre fatos desnecessários. Perguntou para o professor se ele conhecia grupos radicais em Londres, se sabia da existência de neonazistas na Inglaterra, se havia recebido ameaças antes, se tinha desafetos, se era perseguido, se havia se envolvido com brigas, se não pagara alguma de suas contas. As respostas foram todas negativas. Júlio Verne disse apenas que alguns jovens se sentiam incomodados com suas aulas. Incomodado por quê, professor? Indagou Billy, torcendo o bigode. O professor tentou se explicar. Sou professor de História. Tenho dado aulas sobre a Segunda Guerra Mundial e os crimes contra a humanidade cometidos pelos nazistas.
mas não incito a agressividade. Sou pacifista. Por mais que alguns alunos não gostem de minha didática e das minhas teses, penso que seria incapaz de cometer uma atrocidade dessas. Além disso, não conheço o assassino, nunca o vi antes. Tem problemas com palestinos árabes? Em hipótese alguma. Tenho vários alunos árabes por quem nutro o maior respeito. Sou amigo de professores muçulmanos que, juntamente com um grupo de judeus londrinos, participam de um movimento em prol do desenvolvimento socioeducacional da Palestina. Catherine, mais direta, questionou o inspetor. Mas você acha que Júlio Verne é que era o alvo do assassino? Não sabemos. Parece-nos que ele atirou aleatoriamente. Talvez quisesse matar qualquer um que estivesse no foco central dos seus olhos. E vocês, por acaso, estavam lá. Mas ele lhe disse alguma coisa antes de ser contido? Preocupado, o professor contou-lhes: sim, Heil Hitler é seu fim judeu. Catherine se assustou, pois não havia ouvido essas palavras, e Billy ficou pensativo. Respirou profundamente e comentou: é interessante, ele sabia que você é judeu. E irônico comentou: mas esse nariz o denuncia, professor. Será que ele também sabia que você é professor de história? Preciso investigar. Anote isso, falou para um auxiliar que era mais figurante em suas mãos. Depois ponderou: é difícil dizer se ele programou assassiná-lo. Esses jovens radicais têm raiva da vida, do mundo, de tudo. Vivem às expensas da sociedade, mas não querem reconstruí-la e sim destruí-la. Matam seu endereço sem se importar com o nome de quem vai morrer. E qual é o nome do atirador? Perguntou Júlio Verne. Billy pegou a ficha do interrogatório preliminar. Diz que é Thomas Harlow. De onde ele vem? Faz parte da universidade? Onde mora? Quem são seus pais? Indagou ansiosa Catherine. Não conseguimos grandes respostas. O sujeito não tinha documento. Parecia estar em um estado de choque, confuso, perturbado. Está delirando. Vocifera que faz parte da SS, que Hitler ganhara a guerra. O maluco não sabe que Hitler morreu há um século. Fala inglês, mas tem sotaque de alguém que estava vivendo há muito tempo na Alemanha. Tem um caráter forte e determinado. Lembrando-se das duas misteriosas cartas que recebera, Júlio Verne ficou irrequieto ao saber que o sujeito acha que é um personagem que viveu nos tempos de Hitler, mas não contou nada sobre elas para o inspetor. Tinha medo de ser acusado de doente mental. Como assim? O assassino acredita que está vivendo nos tempos da Segunda Guerra? Sim, e jura que Hitler vencerá a Inglaterra. Quando lhe falarmos que vencemos, só faltou ele pular em nossa garganta. Precisou ser contido. Você comentou que Hitler se suicidou? Disse Catherine. Sim, mas mesmo contido, ele espumava pela boca. É mentira, é mentira. E obsessivamente acenava e clamava: Heil Hitler! Se Renan estivesse lá, acreditaria que o sujeito saiu de um portal do tempo. Não é desta era. Renan, portal do tempo? Não estou entendendo, inspetor, indagou o professor. Ah, me desculpe, pensei alto. E se explicou. Renan é um amigo, um gênio da física quântica, mas muito estranho. Bem, nem tanto. Ele acredita em universos paralelos. Diz que é possível haver transportes no tempo e que o passado pode visitar o futuro e o futuro passado. Há louco para tudo, disse Catherine, olhando para Júlio Verne, tentando descaracterizar aquelas bobagens. A sua sobrecarga de estresse dele já era por demais exagerada. Dar crédito aos místicos só o pioraria. Porém, o professor era mais cético que ela. Mas Billy não digeriu o modo preconceituoso como ela falou sobre Renan. Senhora, meu amigo é diferente, mas não é louco, afirmou o inspetor. Desculpe-me, foi força de expressão, ponderou a professora. Em seguida, o inspetor disse que era perturbadora a convicção do assassino. Ao mesmo tempo que delira, parece convicto, talvez seja bipolar. Qual a origem dele? Perguntou o professor. Diz que seu pai chamava Cooper, era britânico, e foi, veja só, soldado fotográfico na Primeira Guerra Mundial, e que sua mãe era alemã. Após a Primeira Guerra, seus pais retornaram para a Grã-Bretanha, onde ele nasceu.
Comentou que foi rejeitado no seu ingresso na polícia britânica por sua linhagem germânica. Enquanto ouvia essas palavras, Júlio Verne sentiu calafrios na espinha. Depois começou a ter vertigem. Balbuciou 2 vezes em tom menor o nome do atirador como se estivesse refrescando sua memória. Thomas Harlow. Catherine ficou incomodada com seu comportamento. O senhor está passando bem? Indagou o inspetor, mas ele não respondeu a Billy. Em seguida, emendou uma estranha pergunta. Por acaso ele diz que nasceu em agosto de 1917? O inspetor pegou o depoimento e ficou impressionado. Sim, disse que nasceu em 29 de agosto de 1917. Como você sabe? O professor novamente não respondeu a Billy, mas acrescentou outra questão. Ele trabalhou como professor na Alemanha? Novamente surpreso, o inspetor confirmou. Sim, diz que foi professor, mas não estou entendendo. Como você sabe dessas informações? O professor explicou. Thomas Harlow, depois de ser preterido pela polícia da Inglaterra, foi para a Alemanha, entrou para as forças de Hitler e se tornou o único britânico que foi condecorado pelo nazismo. Impossível, um britânico lutou ao lado de Hitler e pela causa nazista? Agora você é que está delirando, professor. Quisera estar inspetor, quisera estar. Mas Thomas Harlow também teve problemas na Alemanha. Foi demitido como professor por ser britânico. Posteriormente, por aderir às teses nazistas, foi encorajado a se alistar no exército alemão. E não parou por aí. Tempos depois, foi apresentado ao oficial Gottlob Berg e se alistou na SS. Foi comissionado como oficial no 5º Regimento de Infantaria, onde atuou como instrutor permanente. Em fevereiro de 1943, esteve em combate e, depois de ter matado vários aliados, foi ferido por estilhaço de bombas e, pelos serviços prestados à Alemanha nazista, foi agraciado com a insígnia de prata para feridos, uma condecoração de honra. Em 1945, foi preso e julgado no Old Bailey por sua alta traição, declarado culpado e condenado à morte, mas a sentença foi comutada pela prisão perpétua. E como você sabe de tudo isso? Questionou desconfiado o inspetor. Esqueceu? Sou professor de história, especialista nesses nebulosos tempos. Se lutou ao lado de Hitler. Mereceu a sentença, declarou Billy. Trazendo luz para o ambiente, Catherine, sempre racional, afirmou. Mas se acreditássemos que o assassino que tentou nos alvejar é o mesmo Thomas Harlow do 2º século passado, deveremos comprar um assento permanente no hospital psiquiátrico. Claro, Kate, ainda estamos dentro da realidade, confirmou o professor. Billy mordeu os lábios, fletiu algumas vezes a cabeça, revelando uma pequena ponta de dúvida. Em seguida, deu outra olhada no depoimento. Não é que o assassino disse que foi condecorado como ferido de guerra e já notou como ele manca de uma perna? Sim, percebi que manca da perna esquerda. Novamente, vieram à sua mente as cartas, o que, somando a esse fato, o levou a ficar apreensivo. Eram fenômenos completamente incomuns num período tão curto. Meses, mesmo para ele, que era racional e coerente. Catherine, como psicóloga social, tinha sua explicação. Não poucos psicopatas tendem a se despir da sua identidade real e se travestir de uma identidade social. Enfim, incorporar personagens do passado que admiram. O assassino certamente leu a história do nazismo e, como inglês, se projetou em Thomas Harlow, assumindo seu personagem. Certamente, afirmou Júlio Verne. Não há dúvida, confirmou o inspetor, que no fundo tinha lá sua queda pelo misticismo. Depois dessa prolongada conversa, Billy se despediu. Posteriormente, ela recebeu a visita de seus pais. Filha, o que estava acontecendo? Ela lhes contou os fatos, mas não os detalhes. Se lhes dissesse sobre a suposta identidade do atirador, sua mãe, mais uma vez, iria incentivar a separação. Júlio Verne lembrou-se dos seus pais. Eram grandes amigos. Se estivessem vivos, teriam 2 ombros para chorar. 15 minutos depois, os pais de Catherine se foram. O casal estava enfim a sós. Júlio Verne ficou abaladíssimo quando recebeu a notícia de que Peter
tinha grandes chances de ficar paraplégico. Que justiça! É um absurdo. Peter não pode mais andar? Nunca mais correr, caminhar, ser livre? Sem dúvida, é muito triste. Ele terá uma longa batalha pela frente para se erguer e se superar. Será por minha causa que Peter estará numa cadeira de rodas? Disse condoído, pensando na possibilidade de o assassino tê-lo como alvo e o ter errado. Ela olhou em seus olhos e o repreendeu. Pare de se culpar, Júlio. Você se tornou um especialista em se punir. Desse jeito, entrará na masmorra de uma depressão e procurou desviar sua atenção para algo que a intrigava. Por que antes de ver o assassino, você estava inquieto? O que o levou à sensação de estarmos sendo perseguidos? Não sei, apenas pressentia algo. Você tem tido com frequência essa sensação? Não, Kate. Lembra-se da frase do Voltaire? Amo a Deus, amo aos meus amigos, não odeio os meus inimigos, mas detesto a superstição. Eu enfatizo, detesto a superstição. Não estou com ideias de perseguição. Fique tranquila. Perdoe minha ansiedade, mas me preocupo com sua saúde mental. Agradeço sua preocupação, mas quanto àquela impressão, foi a primeira vez. Devo ter passado pelo assassino e percebido de relance seu comportamento incomum, o que deve ter aberto algumas janelas da minha mente e desencadeado minha inquietação. Nada místico, nada sobrenatural, nada irracional, entende? Entendo, disse ela, respirando profunda e relaxadamente, e não conversaram mais sobre este assunto. No dia seguinte, o professor visitou Peter no hospital. Foi uma visita rápida porque ele estava na UTI, unidade de terapia intensiva, convalescendo de uma cirurgia na coluna. Peter, infelizmente, não movia as pernas, nem tinha sensibilidade tátil. Falaram pouco. Tenho medo de não voltar a andar, professor. Seu medo é legítimo, mas jamais permita que ele paralise sua liberdade e encanto pela vida. Use-o para se construir e não para se destruir. Obrigado, mestre. O braço esquerdo do professor estava enfaixado, colocando afetuosamente a mão direita sobre o ombro de Peter. Ele se despediu dizendo: longas jornadas o aguardam. 15 dias depois, Peter apareceu na universidade numa cadeira de rodas. Seus pais o conduziam lentamente, por onde passava. As pessoas ficavam comovidas. Muitas lágrimas e perguntas sem respostas fizeram parte daqueles cálidos momentos. Seus pais estavam inconformados, sem palavra. Sabia o quanto o filho admirava Júlio Verne e era influenciado por ele. Os debates em sala de aula eram comentados com entusiasmo na sala de casa. O professor e Catherine, juntamente com alguns alunos, foram recebê-los e fizeram uma grande homenagem a ele. Tocaram uma música que os próprios alunos fizeram com o tema Eternos Amigos. Todos esperavam que Júlio Verne falasse algumas palavras, inclusive os pais de Peter. O professor, respirando profundamente, recordou algumas brilhantes intervenções de Peter. Sem andorinhas não se fazem as primaveras. Elas chilreiam e voam alegremente em busca das mais nobres das liberdades. O que posso dizer de Peter? Sem alunos como ele, não há primaveras no teatro da educação. Com seus debates e intervenções, transformam o árido solo da sala de aula num lugar onde aprender é o melhor de todos os prazeres. Peter, com apenas 21 anos, já navegava nas águas mais profundas da sensibilidade, revelando que estávamos perdendo a capacidade de enxergar o ser humano numa perspectiva mais profunda. Certa vez, disse palavras inesquecíveis. 1000 morreram de câncer esta semana. 2000 se suicidaram. Milhões estão desempregados. Secos números que não nos impactam mais. A matemática prostituiu nossa emoção. Quais foram suas histórias? Que crises atravessaram e que perdas sofreram? E fitando Peter, declarou: talvez hoje ele acrescentasse ao rol dos feridos. Quem são os que perderam a capacidade de andar? Que lágrimas viveram? E enxugando seus olhos, o mestre completou: Peter, muitos têm pernas, mas não sabem caminhar. Têm liberdade para correr risco, mas vivem no cárcere do medo. Não lhes falta musculatura, mas têm déficit de ousadia.
E ousadia não é falta de medo, mas a capacidade de dominá-lo. Você terá que ter ousadia para transformar limites em liberdade. E quando deprimido, perguntar: por que eu? Que você possa bradar: porque como raros, sou capaz de transformar o caos em criatividade, a revolta em agradecimento e de fazer longas caminhadas sem pernas. Com essas palavras encerrou, e todos entusiasticamente aplaudiram o mestre e seu aluno. Peter, procurando dominar seu medo, agradeceu a homenagem. Talvez um dia eu volte a andar, ou talvez nunca mais eu ande. E seus olhos lacrimejaram, então refazendo-se completou. Será numa jornada difícil, e conto com o apoio de todos vocês, e com o sustentáculo do artesão da vida, prometo a mim mesmo que procurarei gerenciar minha ansiedade, administrar o medo do futuro e lutar todos os dias para me nutrir no cardápio do prazer. Agradeço a vocês por fazerem parte do rol dos meus amigos e por ter o privilégio de me empurrarem. Todos sorriram.